Olá, tudo bem? Eu sou Esther Santos e eu estou aqui com você para a segunda aula do módulo, de Psicologia da Educação. Estamos falando a respeito da psicologia da educação, seus conceitos, e nesta aula eu estarei abordando junto com você a respeito das teorias, as teorias da psicologia da educação. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção nessa aula, como em todas as aulas que nós ministramos, porque para nós o intuito e o objetivo desse curso de psicoterapia é que você tenha um pouco de conhecimento a respeito das teorias da psicologia educacional, qual o campo de atuação da psicologia educacional na vida da pessoa que poderá chegar até você. De repente, trazendo uma situação, um quadro de conflito que foi ocasionado lá na sala de aula, por exemplo. De repente, um professor. Então, é importante que você tenha conhecimento dos respaldos, das abordagens psicológicas no que diz respeito à área educacional. É bastante importante. Nós não estaremos aqui entrando muito a fundo, por exemplo, como nas teorias, nos estágios de Jean Piaget, que as pessoas que fazem o curso de pedagogia, elas estudam um pouco mais a fundo. E não é o nosso propósito aqui. O propósito desta aula é que você tenha um conhecimento, uma visão geral a respeito das teorias, das abordagens na área da psicologia da educação. Pois bem, vamos lá para a nossa aula. A psicologia da educação tem como objetivo compreender e explicar os processos de ensino de aprendizagem. Ela se encarrega de estudar como aprendemos e como nós ensinamos. Pois bem, a psicologia da educação é tão importante no campo educacional quanto no campo psicológico. É possível defini-la como o ramo da psicologia que se encarrega do estudo dos processos de mudança, que surgem na pessoa, tá bem? Ela se concentra em analisar as formas de aprendizagem do ser humano, bem como as formas do ensino. Existem diferentes teorias que se enquadram na psicologia da educação. São várias escolas de pensamentos e abordagens do estudo de identificações, E nós vamos ver aqui as escolas. Nós estaremos estudando sobre a escola do comportamentalismo, do construtivismo, do behaviorismo. Inclusive a gente vem assim abordando, a gente vem falando a respeito do behaviorismo, Quando a gente tratou das questões da terapia cognitivo-comportamental. E também nós vamos estar falando aqui sobre a escola da aprendizagem contextual e social. Hoje nós vamos estudar a aplicação de cada teoria, ou seja, vamos dar assim uma abordagem a respeito de cada uma dessas escolas. E eu quero iniciar aqui com vocês falando a respeito da escola do behaviorismo. O behaviorismo está voltado para o estudo do comportamento humano. Quando a gente fala de behaviorismo, a gente está falando a respeito do comportamento do ser humano, do comportamento do indivíduo. As teorias de aprendizagem behavioristas surgiram no final do século XIX, a partir do trabalho de Edward Thorndike. Nós já falamos sobre ele na aula passada, um psicólogo norte-americano. E esse, que para nós aqui é novo, que é o Ivan Pavlov, que é um fisiologista russo. Edward Thorndike é conhecido como fundador da psicologia moderna. E o Ivan Pavlov, ele ficou conhecido pela contribuição que ele deu para a psicologia, no que diz respeito à noção da reflexão, condicionando seus estudos, Eles foram popularizados durante a primeira metade
do século XX, ou seja, os estudos de Ivan Pavlov, eles foram popularizados a partir da primeira metade do século XX, através do trabalho de John Watson, também psicólogo, defensor, inclusive, da teoria comportamental de cada indivíduo. E também de Frederick Skinner, psicólogo e seguidor de Watson e outros. O behaviorismo, ele define a aprendizagem como uma mudança comportamental observável que ocorre a estímulos ambientais. Então, o behaviorismo ele vai definir a aprendizagem como uma mudança comportamental embasado nos estímulos do ambiente que o indivíduo vive. Lembrando que a palavra behaviorismo significa comportamento ou conduta. Então, estamos tratando aqui do comportamento do indivíduo, tanto daquele que ensina, quanto daquele que aprende no processo da aprendizagem, do ensino-aprendizagem. O meio ambiente era o responsável pelo comportamento humano. Essa é a ideia do behaviorismo. O behaviorismo encaminha para uma alteração do comportamento dos elementos envolvidos no processo da aprendizagem. Ou seja, a educação é um importante elemento capaz de transformar a conduta, ou seja, o comportamento de cada indivíduo. Estímulos positivos criam associações positivas, que levam a pessoa a repetir um determinado comportamento. Essa é a visão do behaviorismo. Estímulos negativos desencorajam os comportamentos associados a estes estímulos. Por meio deste processo do behaviorismo, esse processo de condicionamento, as pessoas aprendem a repetir ou a evitar os comportamentos. Agora vamos ver aqui alguns princípios-chave do behaviorismo. O behaviorismo baseia-se na previsão com base em estímulos e causa. A educação usa o processo de reforço positivo e negativo para encorajar e desencorajar comportamentos. Pois bem, ele valoriza profundamente a capacidade da educação em moldar os indivíduos. O behaviorismo também influencia os métodos utilizados durante o processo de ensino e aprendizagem. O que acontece aqui? Os professores trabalham em direção aos objetivos desejados, usando estímulos exteriores, explicando e demonstrando uma habilidade ou comportamento, convidando os alunos a praticar e fornecendo o feedback que reforçam os comportamentos ou habilidades que eles, professores, desejam que os seus alunos aprendam ou não. Pois bem, a segunda escola que nós vamos falar aqui é a escola do cognitivismo. Ela surgiu na década de 1950 e tornou-se dominante na década de 1960. A teoria cognitiva, ela explora as complexidades da mente e à medida que processa as informações. Essa teoria ela vê o comportamento como resultado dos pensamentos. Então, eu vou repetir aqui sobre essa teoria. Ela é um pouco diferente da teoria do behaviorismo. A teoria cognitiva explora a complexidade da mente do ser humano à medida que a mente do ser humano vai processando as informações. Então, essa teoria do cognitivismo, ela vê o comportamento como resultado dos seus pensamentos. Interessante isso. Agora nós vamos ver aqui alguns princípios chaves dessa teoria. A psicologia cognitiva compreende a aquisição de conhecimento
de forma esquemática e simbólica, né? Solicita a aprendizagem como processo de mudar o modelo mental de um aluno ou a compreensão do conhecimento. Na visão da psicologia cognitiva, o comportamento humano reflete o processamento interno da mente. Então, ocorre um processamento dentro da mente humana, em vez de simples resposta condicionada a estímulos externos, como é o caso da teoria do behaviorismo. A aprendizagem envolve a integração de informações em um corpo de conhecimento armazenado e utilizável. A psicologia cognitiva provém de estágios de desenvolvimento de Jean Piaget. Nós não vamos aqui abordar a fundo sobre esses estágios, mas é importante ressaltar que a psicologia do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget é a base da aprendizagem que se dá por assimilação e acomodação. Esses estágios de Jean Piaget, que são chamados de estágios de desenvolvimento da aprendizagem, dependem de fatores biológicos como a idade. Então, esses estágios eles vão ser definidos de acordo, os estágios da aprendizagem vão ser definidos de acordo com a idade da pessoa, né? No caso aqui, da criança. A capacidade de aprendizagem e a atividade mudam ao longo do tempo. De que forma? À medida que uma pessoa se move pela vida. Na escola, os esforços dos professores para equilibrar as aulas expositivas com atividades que estimulam o processamento mental também refletem a influência cognitivista. A autorreflexão ajuda os alunos a pensar e transformar sua compreensão do assunto em questão. Interessante aqui essa escola. Agora nós vamos abordar a terceira escola, né? Que é a escola do construtivismo. Essa escola ela já é um pouco mais recente. O construtivismo ganhou notoriedade nas décadas de 1940 e ressurgiu nas décadas de 70 a 1990 e 80, digo. Essa visão desafia tanto a visão behaviorista do aprendiz como uma lousa em branco, quanto a noção cognitivista de aprendizagem como aquisição de informações e objetivos de um especialista. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Essa teoria construtivista sugere que os alunos criem suas próprias informações. Olha só que interessante. Então aqui essa teoria defende que os alunos busquem suas próprias informações. Ela adota uma abordagem centrada na pessoa do aluno, na qual o professor serve como guia do aprendizado e o aluno como fonte. Bacana isso aqui. Por quê? Porque nessa teoria aqui, o professor ele é o guia na questão do aprendizado do aluno. Ele não é a fonte, ele vai nortear o ensino, ele vai levar o aluno a buscar suas próprias informações acerca do conteúdo em questão. Agora, quais são alguns princípios-chave? Nós vamos aqui ver alguns princípios-chave dessa teoria, que é a escola do construtivismo. Os construtivistas concordam que os alunos criem conhecimentos em vez de recebê-los passivamente. Lá na escola de behaviorismo, ela baseada no comportamento, os alunos recebiam o conhecimento de forma passiva. Aqui não. Aqui ele desempenha um papel crucial na aprendizagem. E ocorre aqui duas vertentes que merecem ser mencionadas. O construtivismo social, que foi defendido por Vygotsky. Vygotsky
foi um pioneiro, né, um psicólogo pioneiro, no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interatividades sociais e condições de vida. Aqui já é um pouco mais, né? O construtivismo se dá na questão da interatividade dessas crianças. O construtivismo social, associado à ênfase de Vygotsky, postula que os alunos aprendem naturalmente através de um processo de construção. Inclusive, hoje existem colégios que são baseados no construtivismo. O construtivismo cognitivo, ele concorda que os alunos venham construir suas próprias informações através da busca pelo conhecimento. Os alunos aqui, nessa teoria, eles criam suas próprias perguntas, acolhendo vários pontos de vista e estilo de inteligência, usando o trabalho em grupo como uma ferramenta de aprendizagem colaborativa, né? E outra escola de pensamento, outra teoria, é a abordagem centrada na pessoa. Essa escola surgiu na década de 1970, a partir da influência dos focos interativos e centrados no aluno do construtivismo. Já é baseada aqui agora na teoria, baseada não, pega como um pezinho lá da teoria do construtivismo e das teorias da aprendizagem social. A aprendizagem experimental aqui, no caso, a abordagem centrada na pessoa, né? Essa escola de pensamento, ela é mais voltada para uma escola experimental, uma escola baseada em experiência. A aprendizagem experimental é baseada na experiência cotidiana, significativa, que constitui o valor mais central para aumentar o conhecimento e a compreensão do aluno, bem como transformar o seu comportamento. Quais são os princípios chaves aqui? Vamos abordar alguns. Nessa teoria, a abordagem centrada na pessoa argumenta que as pessoas devem aprender por si mesma. Um professor pode facilitar o processo de aprendizagem envolvendo os alunos por meio de uma experiência, mas não pode controlar exatamente o que os alunos aprendem com essa experiência, ou seja, baseada na experiência pessoal de cada aluno dentro dessa busca do conhecimento. Essa visão favorece em como o envolvimento do aluno, o teste de habilidades ou conceitos influenciam em seu ambiente de aprendizado. Muitas escolas incorporam a educação experimental como um componente formal em seus programas e currículos. Nas escolas, essas experiências geralmente assumem a forma de viagens de campo ou projetos, né? O aluno sai e ele vai buscar a sua própria experiência baseado nos experimentos, nos projetos, né? E vai a campo para buscar um conhecimento. E aí ele vai ter uma visão do conhecimento baseado em toda aquela experiência que ele vivenciou dentro do seu projeto ou na sua área de atuação, de aprendizado. Outra escola de pensamento é a social comportamental. Surgindo pela primeira vez no final do século XX, as teorias de aprendizagem social comportamental desafiam as abordagens focadas no indivíduo, evidentes tanto no construtivismo quanto no cognitivismo. Nessa visão, cognição, agora quando eu falo de cognição, eu estou falando do processo de aprendizagem e elaboração do conhecimento que envolve a capacidades intelectuais de cada pessoa. Não só capacidades intelectuais, mas também capacidades emocionais, baseadas em quê? Na linguagem, no pensamento, na memória,
no raciocínio, na percepção, na capacidade de compreensão. Então, tudo isso envolve a cognição, tá bem? Então, nessa visão, na visão da escola de pensamento social comportamental, cognição e aprendizagem são entendidas como interações, tá? Vai acontecer aqui uma interatividade entre o indivíduo e uma situação. O conhecimento é um produto da atividade, contexto e cultura em que é desenvolvido e utilizado. A teoria da aprendizagem social presta atenção nos aspectos sociais e interativos da aprendizagem. Agora nós vamos ver os princípios chaves. A natureza situada e relacional do conhecimento e a natureza social é engajada da aprendizagem efetiva. São os princípios fundamentais das teorias de aprendizagem social e contextual. Isso aqui é importante. E das pessoas, né, dos professores, daqueles nomes que estão citados aqui na nossa apostila, né, que tem uma visão dentro desse contexto aqui. Eu quero comentar aqui sobre Thomas Giovanni, né? Professor, escritor. Ele defende, né? Ele tem uma visão de que as escolas e outras comunidades precisam mudar para essa abordagem. Essa é a visão dele, do Thomas. Os esforços dos professores de hoje para conectar o conhecimento novo e pré-existente dos alunos se alinham com o aprendizado social contextual, ou seja, o aprendizado social dentro do contexto que o aluno vive, dentro da sua realidade. O esforço de um professor para abordar explicitamente a importância do material de aula reflete o impacto da teoria da aprendizagem social e contextual. Explicações e ilustrações dos motivos de uma aula geralmente melhoram a motivação do aluno, ajudando-os a visualizar ou realmente praticar o uso desse conhecimento em contextos da prática do seu dia a dia. Então, nós encerramos aqui acerca dessas abordagens, né? Dessas teorias, dessas escolas, para que você tivesse uma visão, um entendimento, um conhecimento a respeito das teorias da psicologia da educação. Eu fico por aqui e até a próxima aula.